Isaías capítulo 38. Capítulo 38 de Isaías traz 3 palavras muito importantes e que você precisa abraçar as ideias de Deus e florescer com elas, tá certo? Isaías, profeta messiânico, foi por Deus enviado ao palácio real, onde estava Ezequias. E Ezequias havia sido acometido de uma enfermidade muito grave, aonde está registrado que aquela enfermidade é para a morte. Vamos dizer, uma enfermidade ou uma doença no seu estágio final. Então esta era a situação dele. Não tinha cura, não tinha mais jeito. E o que havia de se esperar, ou o que há de se esperar em uma enfermidade assim, a não ser a morte. Contudo, Deus mandou Isaías ali para sentenciar ou confirmar que ele havia de morrer. E o profeta foi, obedecendo a voz do Senhor, e disse a Ezequias: olha, põe em ordem a tua casa, porque não viverás, tu vai morrer, tu morrerás. Mas naquele momento que ele ouviu aquela sentença, ainda havia um restinho de esperança. Glória a Deus. Mas quando veio uma sentença da parte de Deus, porque o homem que havia transmitido era um profeta, reconhecidamente por todo Israel, por todo o povo de Deus, ele foi impactado, mas teve uma coisa que ele fez e que nenhum de nós podemos deixar de fazer na hora da dificuldade, na hora da tempestade, na hora do vento contrário, na hora em que tudo está dando errado, na hora que não tem mais jeito na ótica humana. Então ele diz a palavra de Deus que ele não desistiu. E eu digo para você que me ouve nesta manhã, que aconteça o que acontecer com você, só tem uma coisa que você não pode fazer, é desistir. Desistir jamais. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, meu querido irmão, corra a carreira que lhe está proposta, sem tirar os olhos de Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus, você falha, você fracassa, você afunda. Quem não lembra de Pedro quando pulou do barco para as águas, olhando para Jesus e caminhou na direção do Senhor? E até então ele ter os olhos fitos em Jesus, ele conseguiu superar a lei da gravidade. Todavia, quando ele olha em sua volta, que sente a brisa, que sente o mar se movendo sobre os seus pés, ele perdeu a fé e disse: não, eu não acredito que sou eu que estou andando por sobre as águas. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que creia que Ele existe, que nele crê, estes são vencedores. Então ele afundou, mas quando ele estava afundando, há bom tempo Jesus chegou e segurou na sua mão. Então, querido, não tire os olhos de Jesus, mantenha os seus olhos fitos. Então, quando o profeta disse ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, ele não desistiu. Parece-me que foi uma tônica e ele diz: não, eu vou vencer, eu vou sair desta situação. Parece-me que ele conhecia o sofrimento de Jó, que quando no fundo do poço o diabo disse: não tem mais jeito, agora você está destruído, ele disse: ainda que Deus me mate. Ele não atribuiu o poder a Satanás. Eles: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Tem mais, eu ainda verei os benefícios do Senhor na terra dos viventes. Em outras palavras, Satanás, você está enganado, eu não vou morrer.
eu vou ser curado e eu vou viver. Aleluia. Então, naquele momento em que o rei houve aquela sentença pelo profeta, a primeira atitude que ele tomou foi virar-se para a parede. Eu acredito, Jeane, que ele bateu na parede assim e disse: eu também sou pó. Glória a Deus, mas sou um pó diferente. Eu conheço o Deus que fez até o pó. E ele volta-se para a parede, aleluia, e ele clama a Deus. E ele pede que Deus faça um milagre na vida dele. Glória a Deus. E a essa altura, o profeta já havia saído do palácio, já estava na parte externa. E Deus, naquele momento que Ezequias clamou, a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor. Escute, Deus não mudou. Ele ainda ouve o clamor do seu povo que está aqui na terra. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a situação que você está passando. De uma coisa eu sei, que Deus é maior do que qualquer adversidade. Então Deus ouviu as orações do seu servo. A segunda coisa, Ezequias começou a chorar. E a Bíblia revela que Deus, quando viu as lágrimas do profeta, a Bíblia diz que Deus viu e ouviu e viu as suas lágrimas. Escute. Nada, eu disse nada, nada, absolutamente nada, passam desapercebidos aos olhos de Deus. Fique certo disso, que as tuas lágrimas na madrugada, no amanhecer de um novo dia, cinzenta o seu coração triste, pelas incompreensões que você tem vivido, mas nada está passando desapercebido. As lágrimas que você tem derramado, tem um anjo as aparando em odres de ouro, aleluia, e levando-as diante do trono daquele que é todo-poderoso e Senhor da sua vida. Daquele pelo qual nós ousamos chamá-lo de Pai, Papai. Glória a Deus. Então Deus ouviu e ainda ouve. Deus viu as lágrimas dele e viu as suas também. E Deus resolve descer para lhes dar livramento. Como Deus fez isto? Através do próprio que levou a sentença de morte. Quando Isaías vai chegando já perto da saída do pátio, o Senhor fala com ele. Isaías, ele é a voz do Senhor, parou e disse: volte e diga para Ezequias que eu ouvi suas orações, vi as suas lágrimas, porque até então tudo isso estava escondido ao entendimento e à mente do rei Ezequias. Aí Deus fez com que ele soubesse do que estava acontecendo no mundo espiritual, e o mesmo profeta que o levou sentença de morte, agora estava trazendo sentença de vida. E diz: agora Deus
vai descer e vai lhe dar livramento e vai lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Você sabe o que é que Davi profetizou no Salmo 23, versículo 4? Ele disse: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele estava certo de que no vale da sombra da morte, Deus continuaria na sua vida, abençoaria o seu ministério. Glória a Deus. Então o rei agora entendeu que ele estava no vale da sombra da morte, mas ele não estava só, ainda que confinado à morte, mas o Senhor estava presente na sua vida. E bastou ele clamar, bastou ele pedir, bastou ele dizer do desejo do seu coração, que Deus desce através do próprio Isaías. E Isaías agora profetiza a bênção na vida dele. E disse: você não vai morrer. Glória a Deus, você não vai morrer. Eu vou te acrescentar mais 15 anos e vou te livrar da mão dos teus inimigos. Escute, meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado, você que está neste estado ou em outro estado da federação ou em outra nação, não importa. Deus esta tarde está falando ao teu coração, que você não se desespere, seja qual for a tempestade, seja qual for o vento contrário que esteja passando na sua casa, na sua família, na sua vida, seja qual for a decepção que você esteja enfrentando, saiba de uma coisa. Olha para mim agora. Deus, eu disse Deus não vai desistir de você, porque você vale muito para Deus, você é muito importante para o Senhor, e tem algo muito mais importante. Glória a Deus, Ele te ama, Ele te ama, mesmo com todas as tuas falhas, mesmo com todos os erros cometidos, mesmo com toda a dificuldade e distância que você tenha tomado dele, mas ele nem desistiu, nem vai desistir de você. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo continue lhe dirigindo, lhe guiando em triunfo. E que o Todo-Poderoso, na tarde deste dia, te dê aquele abraço de consolação que você está precisando. Às vezes é muito importante a gente receber um abraço de alguém, de um amigo, de um conhecido, de um irmão, de um pai, de uma mãe. É muito importante. Mas esta manhã eu quero dizer que muito mais importante é você receber o abraço de Deus. Então receba o abraço de Deus esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Até o dia 17, na nossa cruzada. E